Olá, nono ano, professora Larissa, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre colocação pronominal, tá bom? Essa parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases. E aí, relembrando para vocês o que são os pronomes oblíquos átonos, né? Diferente dos pronomes do caso reto, esses exercem a função de complemento verbal. Tá certo? E embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, né, é importante a gente conhecer as normas e as regras quando elas forem necessárias. A gente precisa lançar mão dessas regrinhas em algum concurso, em algum texto escrito de um modo geral que nos exigem aí o uso da gramática normativa, tá certo? Então a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: priorizar o estudo através de uma sequência. Primeiro a próclise, depois a mesóclise e primeiro a próclise, depois a ênclise e depois a mesóclise. Aí tá trocadinho. Por quê? Por uma questão de quantidade mesmo de regrinhas que a gente tem, tá certo? E aí quando vocês estiverem diante de alguma questão, de algum problema onde vocês precisem utilizar essas regrinhas, vocês vão lá recorrer ao conhecimento de vocês, vai nessa sequência que já fica mais fácil. Primeiro, gente, a próclise. Vamos falar então hoje da próclise, né? Que nada mais é do que a colocação do pronome antes do verbo. Por exemplo, não me diga que não vem. Então, antes do diga, eu tenho aí o pronome colocado, tá? Então, eu vou chamar esse fenômeno de próclise. E aí eu tenho algumas regrinhas, né? De quando que eu devo usar a próclise, Larissa? Bom, primeiro, em orações negativas, tá? Ninguém a vai visitar, né? Não, como no exemplo anterior, não me diga que não vem, tá certo? Ainda, com pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos, né? Alguns aí no caso, pronome indefinido, algum, nenhum, né? Pronome relativo, aquele que retoma algum elemento anteriormente já citado, certo? E os demonstrativos, este, aquele, beleza? Então, o exemplo que eu trago aí para vocês, alguns funcionários o mantêm informado. Quando que eu também devo usar a próclise? Verbos antecedidos por advérbios, né? Certamente nos disseram a verdade. Eu tenho certamente aí na frase. Então, uso a próclise. Orações exclamativas, né? Era bom que nos dissessem a verdade. E orações com conjunções subordinativas, para me contar é que conheciam os fatos. Verbo no gerúndio, atenção, verbo no gerúndio somente se ele está regido de preposição, tá? Em se aproximando, perguntou o seu nome. Eu tenho o em aí na frente. Em orações também interrogativas, quem te disse? Tá certo? Quando que eu não devo usar? Vou começar aqui, ó, do finalzinho, verbo no gerúndio. Então, no gerúndio eu não utilizo, a não ser que, como eu acabei de falar para vocês, ele venha aí, né, antecedido de uma preposição. Então, adormeço contando-lhes as histórias dos piratas. Quando que eu também não uso? Verbo, né, início de oração. Por exemplo, disse-te, mas não escutaste. Tá certo? Verbo no infinitivo pessoal. Quero salvar-te deste tormento. Verbo no imperativo afirmativo. Atenda-lhe os pedidos.